E aí, galera, tudo bem? Vamos lá então. A missão hoje é corrigir os exercícios A, C e E do livro um, a partir da página 68, que complementam o tema da segunda aula de regência. O exercício A é um exercício de OILE, ou seja, verificação da regência de verbos transitivos diretos ou indiretos. O exercício C é sobre aquela contração de preposição em artigo da ou de a. E o exercício E é sobre a preposição antes de pronomes relativos. Vamos compartilhar então nossa página de tema. Aqui ela está. Nós estamos indo direto para a página 68, como tu está vendo aí. E a ideia é começar então agora mesmo. Como é que nós vamos fazer esses exercícios? Fazendo uma pequena revisão teórica aqui no número um, tá? Quando eu te pergunto se é o ili na lacuna, te lembra essa parte teórica? A pergunta se o verbo é transitivo direto ou indireto. Se for direto, naturalmente, eu uso o, que tem o papel de objeto direto. Se o verbo for indireto com a preposição a, lembra que para que o verbo utilize o pronome ele, eu preciso que ele tenha a preposição a. Aí entra o li nessa função de objeto direto, ok? Lembrando também que esses pronomes naturalmente têm ajustes de concordância de número, os e lhes, e apenas o de gênero, a e as, que é o caso da primeira. Quando diz, espere, minha amiga, que essa notícia encontre feliz, vai dar a encontre, porque encontre ela, a amiga, então naturalmente no feminino. Lembra que eu já estou usando mais um teste aqui para saber se é o ele, aquele teste intuitivo que a gente aprende na escola, intuitivo mais ou menos, que é quem encontra alguém. Lembra também que é uma terceira hipótese de saber, na prática, se o verbo é direto ou não, que é tentar passiva. Então, se eu disser eu encontrei a amiga e puder fazer a amiga foi encontrada por mim, o verbo é transitivo direto. Beleza? Então é o. Aí eu dou essa palavradinha aqui só para te questionar. Tá, mas aí o Caco, como se eu disse que é direto, então o pronome tem que ser o. Essa ligação. VTD tem que ter um AD e o AD é o O. VTI tem que ter o AI e o AI o lhe. Nem sempre a pessoa faz essa relação. O AI é o lhe quando a preposição for a, correto? Olha, dois, ela não o compreendia, mas obedecia-lhe. Compreender alguém, obedecer a alguém. Obedecer está na regência tradicional, é obedecer VTI com a preposição a. Três, se não o conhecesse, porque é meu amigo. E conhecer é conhecer alguém. Ele é conhecido por mim. Quatro, não o quero enganar. É uma locução verbal, é regência de enganar. Enganar, enganar alguém. Cinco, Márcia, eu não gostaria de interrompê-la. É interromper a Márcia, então tem que ser feminino singular. E tem o ajuste ortográfico, interrompê-la, porque o A não pode entrar direto no R, sai o R, e agora o que se torna terminado em E, o verbo ganha acento. Mas preciso fazer-lhe, fazer alguma coisa a alguém, né? Fazer umas perguntas a ela, então lhe fazer, beleza? Seis, você deve perdoar-lhe, porque perdoar para a pessoa é indireto, lembra? Perdoar é perdoar alguma coisa a alguém, tá na regência tradicional, que nem pagar. É pagar alguma coisa a alguém, é sempre a alguém. Então vai dali. E se ele o ofendeu, porque ofender alguém, ele foi ofendido por mim. Sete, essa aqui não dá para errar. É aquele VTD que a URGS adora. Cientificar é cientificar alguém de alguma coisa ou alguma coisa a alguém. Basta ver qual é perdão, o complemento que já está ali. Qual é o complemento que já está ali? O de, objeto indireto. Tem a preposição ali, então eu preciso do direto. Então tem que ser cientifique, ó. Ok? Ficou contrariado, pois não avisaram da decisão. Avisar é avisar alguém de alguma coisa a alguém que já tem ali da decisão, correto? Então eu preciso do objeto direto, avisar alguém de alguma coisa. Então vai dar não o avisaram, não avisaram ele da decisão. Ele foi avisado por mim. E lembra que o não atrai o para frente, né? Próclise. Que nem na 9. Ficou irritado porque impediram a entrada. Impedir é impedir alguma coisa a alguém. Então impediram a entrada a ele a entrada foi impedida. Então é lhe impediram. Beleza?
Avise de que sua carreira foi planejada. Agora tem que ser fácil para ti. Vamos prestar atenção, vamos respeitar. Tu tem um D depois da lacuna. Então, existe um avisar alguém de alguma coisa a alguém. Qual é que eu estou usando? Alguém D, porque já tem a preposição ali. Então, é avise ele de que sua carreira, avise o de que sua carreira. Ok? Se nossa conversa atrapalha, atrapalhar é atrapalhar alguém, correto? Foi atrapalhado por mim, tem a passiva, então é o. Será que o estamos aborrecendo? Não o estamos? Por que que é não o estamos? Porque aborrecer é aborrecer alguém, correto? Foi aborrecido por mim, então entra o o. A 13 ficou contente, pois incumbiram cobrança dos ingressos. Incumbir alguma coisa a alguém. Eu já incumbi a coisa, a cobrança. Falta a alguém. Então, lhe incumbiram a cobrança a ele. 14. A 14 tem três VTDs. Ver alguém, cumprimentar alguém, abraçar alguém. Todos passam para passiva. Então vai ficar irei vê-lo, cumprimentá-lo e abraçá-lo, correto? Vê-lo com acento, cumprimentá-lo com acento, abraçá-lo com acento. Ok? Acento circunflexo, agudo e agudo, respectivamente. A 15. Não cumprimentei porque eu não vi. Cumprimentar é cumprimentar alguém. Não o cumprimentei, como ver é ver alguém. Não o vi. Oi, ó, duas próclises por causa do não e não. Tranquilo? Então vamos na página 69, agora para o exercício C. C, cara, é uma barbada. Como é que é a dinâmica desse exercício? Quais são importantes para a redação? Sempre pontos que a gente não deve perder nem na URGS nem no Enem. Quanto tem essa contração, essa possibilidade de contração? Dá. Ela ocorre normalmente aqui na 1, continua quente apesar da chuva, se chuva não vier acompanhada de um verbo posterior. Ou seja, se ela não for sujeito desse verbo posterior, como aqui na letra, na número 2, perdão. Como é que eu vou fazer na 2? Continua quente, apesar de chuva ter voltado. A frase não é igual, porque agora chuva, diferentemente da primeira, é sujeito de ter voltado. Então, eu vou dizer continua quente apesar de a chuva ter voltado. Aí eu não faço a contração para mostrar que chuva é sujeito. É a única dinâmica que tem que ser obedecida. Com o verbo, separa, caso dá 2. Sem verbo, junta normalmente, caso dá 1. Olha 3. Ele retirou os da sala antes início da prova. Ele retirou os da sala antes do início da prova. Por que que é do? Porque prova não tem verbo, não é sujeito. Olha 4. Ele retirou os da sala antes provas terem início antes de as provas terem início. Ok? Provas sujeito de terem. 5. O motivo da discussão foi o fato de o separado. O passageiro não ter pago. O passageiro não pagou. O passageiro é sujeito de não ter pago. 6. Esperava os momento, próxima cena. Esperava os momento da próxima cena ter início ou de a? De a. Porque cena é sujeito de ter. De a próxima cena ter início separado. 7. Já é tempo de o gigante despertar. Gigante sujeito de despertar. Essa história é de a gente não acreditar. Gente sujeito de não acreditar. O filho nasceu depois de a mãe ter contraído, mãe sujeito de ter. 10. Tudo depende de os candidatos se interessarem, candidato sujeito de se interessarem. 11. Somente voltarei para casa na hipótese de ela separado me pedir, ela sujeito de pedir. 12. Está afastada a hipótese de os professores entrarem, professores sujeito de entrarem. 13. Tudo depende dos parlamentares. Estaria os parlamentares sem verbo posterior, sem função de sujeito. 14. Tudo depende de os, agora, parlamentares se disporem. Sujeito, parlamentares do verbo disporem, então é separado. E a última separada, a empresa foi multada por o, olha que coisa bem horrível, cacofônico, som feioso, por o proprietário estar infringindo as normas trabalhistas. Certo?
Maravilha. Último exercício agora aqui na página 70. O último, mas não menos importante, na redação bem mais proliferado pelo texto, é o emprego. Vou deixar todas as 10 frases aqui para a gente analisar de regência com pronome relativo. Qual é a regra nesse caso? Tu tem um que pronome relativo. Essa é a única situação em que a regência, o elemento que pede a preposição, pode vir de um verbo substantivo depois dele. A preposição está antes do elemento que a exigiu, está antes da sua regência, está antes da sua origem, e ela vem para antes do pronome relativo. O pronome relativo está aqui, a preposição está antes e a origem vai estar depois, correto? Em qualquer outra circunstância não é o que acontece. A preposição sempre vem de um elemento anterior a ela e nunca posterior, a não ser com pronome relativo. Hum? Uma aguinha para hidratar. E vamos ver como é que é isso na página, na questão 26, na frase 26. Jamais me esquecerei das cenas degradantes que assisti. Então, olha só. Tu tem uma primeira oração que é: jamais me esquecerei das cenas. Qual é a primeira proposição que tu está vendo? O das, de, mais as. Quem pediu aquele de? O esquecerei, que lembrando bem é me esquecerei. Quem pede a proposição não é esquecer, mas se esquecer, me esquecer e aí por diante. Então a preposição está ali dentro do seu cabimento, aquilo que é normal, exigido para o elemento anterior. Agora, olha o que vem depois. Depois tem que assistir. Tem um que, pronome relativo. Só para te lembrar, o que ele é pronome relativo quando ele equivale a qual? Que é o caso aqui. Jamais me esquecerei das cenas degradantes às quais assisti. Vai ser igual a qual em todas, isso não precisa verificar aqui, é sempre pronome relativo nesse exercício. Então a origem da preposição virá posterior, correto? Qual é o verbo que tem posterior? Se o verbo for VTI, a preposição vem para cá. Vem para frente do quê? Se não for VTI, nem vai ter preposição. Mas esse assistir, primeiro verbo da lista de verbos da regência tradicional é o assistir ver, cuja regência é a, é assistir a alguma coisa. Como é que nós vamos fazer daí? Eu preciso colocar essa preposição em algum lugar, porque o verbo jamais abre mão da regência dele, jamais. Então essa preposição vem para antes do que. A frase correta é: jamais me esquecerei das cenas degradantes a que assisti. Ok? Obrigatoriamente, não tem escapatória. Na 27, são altos os postos a que aspira. Aspirar a alguma coisa, aspirar no sentido de querer, desejar, ok? A 28, que nós acho que chegamos a comentar, tem algumas aulas, essa é muito ruim, essa relação do cujo, pronome relativo cujo com a preposição. Cujo em si é um pronome em desuso, até no próprio português coloquial ele desapareceu, e no culto nós imaginamos um certo mal-estar quando ele é lido, e com preposição isso só piora. A gente vai estudar profundamente os pronomes relativos, mas por hoje basta de saber o seguinte: o cujo é igual aos outros. Como diz a regra, com pronome relativo, a preposição terá uma origem posterior com qualquer pronome relativo. Se tu olhar a oração inteira, qual é o pronome que vem, ou o verbo que vem depois do pronome cujo? É a cuja leitura o secretário procedeu. O verbo é proceder. Proceder é transitivo indireto no sentido de efetivar esse aqui. Então a frase correta é ata a cuja leitura o secretário procedeu. Fica feio, mas pior é errar. Correto? Tá certo, porque proceder é proceder a e o pronome relativo tem que receber. Não estranhe, porque existe a cuja, de cuja, com cuja, por cuja, sobre cuja, entre cuja, horríveis. Mas, Deus a Deus, ok? 29. A simpaticíssima garota que Leonardo está namorando não vai nada na lacuna. Qual é o verbo que tem depois do que é namorar? Quando a regência de namorar é VTD e verbo transitivo direto não usa preposição. Lacuna fica em branco, que nem várias lacunas da nossa vida. Mas coloca um risquinho ali, só para te lembrar, não vai nada. O VTD, justamente, nada pode ir antes do que para mostrar que ele é VTD. A 29, então, sem nada, e a 30. A 30 eu tenho duas possibilidades. A cidade que acabamos de chegar pode ser a cidade. Se eu estou indo para a cidade, eu posso dizer a que acabamos de chegar, certo? Estou indo à cidade. E se eu estiver voltando, eu posso dizer a cidade de que acabamos de chegar. Estou voltando dela. Indo a, voltando de.
Beleza? Qual é a preposição que não dá? Jamais daria aí, que tu tem já que saber. Em, ok? Se a ideia for de movimento, os verbos de movimento usam a, usam para, usam de, mas não usam em, ok? Depois tem a biblioteca que os alunos foram. Aí o verbo depois do que o foram. Quem vai, vai a algum lugar. A biblioteca, a que foram. Aí só pode ser o a mesmo, tá? Porque daí não tem o de com ir. A 32, os políticos de que, ou os privilégios de que o político abdicou. Quem abdica, abdica de. Ok? 33, são muitos credores quem pretende pagar. Pagar alguma coisa a alguém. Tu tem um que, o pronome que substitui pessoa, então é a pessoa que está ali. Então a pessoa tem que receber essa preposição para ser objeto direto. Pagar é pagar alguma coisa a alguém. Então é a quem pretendo pagar. Beleza? 34. Esse é o candidato cujas ideias simpatizei. Olha, vai ficar feio de novo. Mas mais feio é errar. Como é que é a regência de simpatizar? O verbo está depois de cujos. Cujas. É simpatizar o quem? É simpatizar com, perdão. Então nós vamos fazer este candidato com cujas ideias simpatizei. E a 35 são altos os números, os problemas que o autor se refere. Quem se refere a alguma coisa. Beleza? Então, eu tenho eu tenho a que se refere, e é isso aí. Esse exercício aqui não tem escapatória, tá? Não tem crase, não tem mais nada. Tá fechado, correto? Era só colocar a preposição, não colocar. Os testes que vão seguir depois, já em outra correção, a gente vai usar demais regiões com problemas relativos, porque hiperpotencializa essa demanda, essa busca, essa tua necessidade de aprender essa ferramenta. Beleza? Boa sorte. Na dúvida, me chama.